Quando meu pai fechou os olhos pela última vez, ele sussurrou: "Cuidei de tudo para você, minha filha." 2 dias depois do enterro, meu próprio irmão rasgou o testamento na minha frente e disse: "Agora você não tem nada. Ou serve a gente, ou morre na rua." Por 30 anos, vivi como empregada na mansão que deveria ser minha. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Como é bom poder estar aqui conversando com vocês. Sou Andrade Conceição Oliveira, tenho 78 anos bem vividos, nascida em Parintins, no Amazonas, mas hoje moro aqui em Santos, São Paulo, cidade do mar que me acolheu depois de tanta tempestade na vida. Hoje eu passo meus dias cuidando do meu pequeno quintal de ervas medicinais que plantei com tanto carinho. Comecei esse jardim quando cheguei aqui em Santos, faz uns 15 anos. Precisava de um lugar para acalmar o espírito e as mãos inquietas. Aprendi sobre as plantas com minha avó indígena lá em Parintins, mas foi só na velhice que pude voltar a cultivar esse conhecimento. Estou aqui sentada na minha cadeira de balanço, na varanda dos fundos do meu apartamento simples, mas aconchegante. Daqui dá para sentir a brisa do mar e ver o movimento do porto ao longe. Tenho meus vasinhos de alecrim, hortelã e manjericão na janela, que uso para fazer chás e temperar a comida. É uma vida simples, mas cheia de paz, depois de tanto sofrimento que já contarei para vocês. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabe, meus queridos, hoje quero contar para vocês uma história difícil que guardei no fundo do coração por muitos anos. É sobre como perdi tudo que era meu depois que meu pai faleceu e como minha própria família me transformou numa espécie de serviçal na casa que um dia foi minha. Mas também é uma história de libertação e de como, mesmo aos 63 anos, consegui recomeçar minha vida e encontrar um novo caminho. Nasci em Parintins, no coração da Amazônia, em 1947. Nossa casa ficava perto do rio, uma construção simples de madeira, mas cheia de vida e histórias. Meu pai, Gumercindo Oliveira, era comerciante de látex e, mesmo nos tempos difíceis do fim do ciclo da borracha, conseguia manter a família com certo conforto. Era um homem alto, de pele curtida pelo sol amazônico, olhos verdes que herdei e um sorriso largo que guardava para os momentos especiais. Mamãe, Dulcineia Oliveira, era filha de índia Sateré Maué, com português, tinha cabelos negros como a noite amazônica e mãos habilidosas que faziam os mais belos bordados que já vi. Éramos 4 irmãos, eu, a mais velha, Valdomiro, 2 anos mais novo, de temperamento explosivo desde pequeno. Rosália, que faleceu de febre aos 7 anos, uma dor que mamãe nunca superou. E Jerônimo, o caçula, que nasceu fraquinho e precisava de cuidados especiais. Papai dizia que eu era sua pequena guerreira, pois desde cedo ajudava a cuidar dos irmãos menores. Nossa casa era simples, mas tinha seu encanto. O assoalho de madeira rangia quando caminhávamos, e eu adorava esse som que parecia contar histórias antigas. As janelas grandes deixavam entrar a luz do sol da manhã, que desenhava formas nas paredes. Na cozinha, um fogão a lenha, onde mamãe preparava o tacacá, a maniçoba e o peixe moqueado que papai trazia do rio. O cheiro daquela cozinha, mistura de lenha queimando com tucupi e jambu, ainda visita meus sonhos. Meus dias de criança eram divididos entre ajudar mamãe nos afazeres de casa e brincar na beira do rio. Naquele tempo, a gente acordava com o cantar do galo, antes mesmo do sol aparecer. Tomava o mingau de banana que mamãe fazia e ia buscar água no poço, junto com as outras meninas do povoado. Depois, ajudava a estender as roupas no varal, enquanto mamãe lavava tudo no tanque de pedra. À tarde, quando terminava as tarefas, podia brincar com as outras crianças.
Nós construíamos nossas próprias bonecas de palha de milho, que minha avó Iracema, a mãe indígena de mamãe, nos ensinava a fazer. Também brincávamos de manja, o que vocês chamam hoje de pega-pega, e cama de gato, com cordões que fazíamos das fibras das palmeiras. Minha amiga mais querida era Zuleide, filha do pescador Seu Raimundo. Juntas, a gente inventava histórias sobre as iaras e os botos do rio, criaturas que, segundo minha avó, habitavam as águas amazônicas. Em junho, era a época mais esperada do ano. O Festival Folclórico de Parintins começava a se organizar. Mesmo sendo bem mais simples do que é hoje, já era a alegria da cidade. As cores do boi garantido, vermelho e branco, e do boi caprichoso, azul e branco, dividiam a cidade. Nossa família torcia pelo garantido, e eu me lembro de ajudar a fazer as roupas e os adereços para a apresentação, costurando lantejoulas nas fantasias até meus dedos doerem. Na escola, uma sala única onde crianças de várias idades estudavam juntas. A professora Berenice nos ensinava a ler, escrever e fazer contas. Ela era rigorosa, mas tinha um jeito especial de fazer a gente entender as lições. Foi ela quem me ensinou a amar os livros, mesmo sendo tão poucos os que chegavam até nossa pequena biblioteca. Mas nem tudo eram flores naqueles tempos. Quando eu tinha 9 anos, uma grande enchente do rio Amazonas invadiu nossa casa. Perdemos quase tudo, e papai teve que reconstruir nossa vida do zero. Foi nessa época que notei a primeira mudança em Valdomiro. Enquanto eu ajudava a resgatar o que podíamos e a cuidar de Jerônimo, ele se escondia, dizendo que não era sua obrigação. Papai o repreendia, mas mamãe sempre o defendia, dizendo que ele era apenas um menino. Lembro de uma vez, tinha eu uns 11 anos, quando papai trouxe um vestido novo para mim, um presente raro. Valdomiro ficou tão enciumado que, quando ninguém estava olhando, jogou o vestido no fogo. Quando contei para mamãe, ela não acreditou em mim, disse que eu devia ter sido descuidada. Ali entendi que, para ela, as falhas de Valdomiro eram sempre perdoáveis, mas as minhas não. À noite, depois do jantar, sentávamos todos na varanda para ouvir as histórias de vovó Iracema. Ela contava sobre os espíritos da floresta, sobre como nossos ancestrais indígenas viviam em harmonia com a natureza, e sobre as propriedades curativas das plantas. Foi com ela que aprendi a reconhecer as ervas medicinais, conhecimento que guardei comigo por toda a vida. O cheiro do tabaco do cachimbo dela se misturava com o perfume das flores da noite que cresciam ao redor da casa, criando uma memória que carrego até hoje. Aos 12 anos, tive que deixar a escola para ajudar mais em casa. Papai ficou doente com malária e precisei assumir algumas de suas tarefas. Foi aí que descobri que tinha jeito para os negócios. Comecei a vender os bordados que mamãe fazia nas casas das famílias mais abastadas de Parintins. Era o início de uma habilidade que, anos mais tarde, seria minha salvação. Foi também nessa idade que percebi algo que mudaria minha vida para sempre. Um dia, mexendo nas gavetas do escritório de papai, coisa que não devia fazer, confesso, encontrei documentos de uma propriedade em Manaus. Quando perguntei sobre isso, papai me levou para caminhar à beira do rio e me contou que aquela seria minha herança um dia, junto com algumas economias que guardava. "É para você nunca depender de ninguém, minha filha", ele disse. O que não imaginávamos é que aquela conversa, ouvida por Valdomiro escondido atrás de uma árvore, plantaria a semente de uma amargura que cresceria por décadas. A vida muda num piscar de olhos, meus queridos. Aos 37 anos, eu já estava morando em Belém do Pará, para onde nos mudamos quando completei 18 anos. Papai expandiu os negócios para lá e foi onde conheci meu esposo, Eulício Monteiro, com quem me casei aos 20 anos. Tivemos uma vida tranquila, sem filhos. Deus não nos concedeu essa bênção, mas repleta de carinho e respeito mútuo. Em 1984, recebi a notícia que mudaria minha vida para sempre. Papai faleceu de um ataque cardíaco fulminante. Lembro como se fosse hoje. Eu estava na cozinha preparando um caldo de pirarucu quando o telefone tocou. Era Valdomiro, com a voz estranhamente controlada, me dizendo que papai tinha partido.
O mundo desabou sobre meus ombros. Papai era meu porto seguro, meu conselheiro, a pessoa que mais me entendia nesse mundo. Eulício e eu arrumamos as malas às pressas e viajamos para Manaus, onde a família se estabelecera depois que saímos de Parintins. Quando chegamos, fiquei surpresa ao ver que o velório já havia acontecido. Não podíamos esperar, o corpo estava se deteriorando rápido por causa do calor, explicou mamãe, que parecia estranhamente distante, como se algo mais além do luto a preocupasse. A casa em Manaus era grande, em um bairro elegante próximo ao Teatro Amazonas. Papai prosperara nos negócios ao longo dos anos. Valdomiro, que agora administrava parte dos negócios da família, morava ali com mamãe e Jerônimo, que nunca se casou devido à sua saúde frágil. Meu irmão havia se tornado um homem imponente, sempre de terno bem cortado, com um relógio de ouro no pulso e um jeito autoritário de falar. Após o enterro, enquanto ainda estávamos todos reunidos na sala, o advogado da família, Dr. Irineu Cardoso, um homem magro de óculos pequenos e expressão severa, apareceu para falar sobre o testamento. Lembro que estava sentada ao lado de Eulício quando o Dr. Irineu começou a ler o documento. Conforme ele lia, meu coração acelerava. A casa em Manaus, o comércio de látex, a maioria dos bens, tudo ficaria para mim, com usufruto vitalício para mamãe e uma pensão mensal para Jerônimo. A Valdomiro, papai deixara um apartamento em Belém e uma quantia em dinheiro. O rosto de meu irmão se contorceu numa expressão que nunca esquecerei. Seus olhos se estreitaram e um músculo pulsava em sua mandíbula. Mamãe começou a chorar, não de tristeza pela perda do marido, mas de indignação. Isso não pode estar certo, ela gritou. Valdomiro sempre cuidou dos negócios junto com seu pai. Andrade nem mora mais aqui. O doutor Irineu, no entanto, foi firme. Estas são as vontades do Senhor. Gumercindo, registradas em cartório. O testamento é legalmente válido. Naquela noite, decidimos ficar mais alguns dias em Manaus para resolver as questões burocráticas. Eulício e eu dormimos no antigo quarto de hóspedes. Acordei de madrugada com sede e desci até a cozinha. Quando estava voltando para o quarto, ouvi vozes vindas do escritório de papai. Aproximei-me silenciosamente e vi, pela fresta da porta, Valdomiro e mamãe conversando com o Dr. Irineu. "Quanto?" perguntou Valdomiro em voz baixa, mas intensa. 50.000 cruzeiros, respondeu o advogado. E o Novo Testamento estará pronto amanhã. Meu sangue gelou. Entendi na hora que estavam tramando algo contra mim. Voltei para o quarto e contei tudo a Eulício, que sugeriu confrontarmos os três imediatamente. "Não", respondi. "Vamos esperar para ver o que eles farão." Na manhã seguinte, Dr. Irineu apareceu novamente, com uma expressão grave. "Houve um desenvolvimento inesperado", anunciou. "Encontramos um testamento mais recente no cofre do banco." Ele retirou da pasta um documento que nunca tinha visto antes. Neste Novo Testamento, supostamente assinado por papai 3 meses antes de sua morte, toda a herança ia para Valdomiro, com a condição de que ele cuidasse de mamãe e Jerônimo. Para mim, havia apenas uma pequena pensão mensal. "Isso é uma fraude!" gritei. "Papai nunca faria isso. Ele me prometeu." "Prometeu o quê?" interrompeu Valdomiro com um sorriso malicioso. "Que você ficaria com tudo. Típico da sua ganância, Andrade. Papai percebeu nos últimos anos quem realmente se importava com a família." Olhei para o doutor Irineu, implorando com os olhos que ele fizesse algo, que reconhecesse a falsificação. Mas ele apenas desviou o olhar. Estava comprado, era óbvio. Eulício, sempre sensato, sugeriu que contratássemos nosso próprio advogado para contestar esse Novo Testamento. Foi quando mamãe deu o golpe final. "Se você fizer isso, Andrade, nunca mais será bem-vinda nesta família. Além disso," ela fez uma pausa dramática, "talvez seu marido gostaria de saber sobre suas visitas ao Dr. Lourenço quando morávamos em Parintins." Meu sangue gelou. Dr. Lourenço era o médico que havia me atendido quando sofri um aborto espontâneo aos 16 anos, antes mesmo de conhecer Eulício.
Nunca contei a ninguém, exceto a mamãe, que jurara guardar segredo. Era uma ferida que carregava em silêncio, principalmente porque Eulício sempre quis filhos. Naquele momento, percebi que estava encurralada. Voltamos para Belém arrasados e tentei seguir com minha vida, recebendo a mísera pensão que mal dava para comprar mantimentos básicos. 3 meses depois, outro golpe. Eulício foi diagnosticado com um câncer agressivo no pâncreas. Em questão de semanas, ele definhava na minha frente. Os tratamentos eram caros, muito além do que podíamos pagar. Desesperada, liguei para Valdomiro pedindo ajuda. Claro, minha irmã, ele disse com falsa doçura. Venham morar conosco em Manaus. Tenho os melhores médicos, os melhores tratamentos. Cuidarei do meu cunhado como se fosse meu próprio irmão. Relutante, mas sem alternativas, aceitamos a oferta. Quando chegamos a Manaus, Valdomiro nos instalou não na casa principal, mas em uma pequena edícula nos fundos do terreno, úmida e mal ventilada. Prometeu que era temporário, até que o quarto de hóspedes fosse reformado. Aquela reforma nunca aconteceu. Eulício piorava a cada dia. Os médicos prometidos por Valdomiro demoraram semanas para aparecer, e quando finalmente vieram, apenas confirmaram o que já sabíamos. Era tarde demais. Meu querido esposo faleceu em meus braços, 6 meses após chegarmos a Manaus, em uma noite chuvosa de março de 1985. No dia seguinte ao enterro, ainda em prantos, fui chamada ao escritório de Valdomiro. Ele estava sentado na antiga cadeira de papai, um charuto caro entre os dedos. Agora vamos deixar as coisas claras, Andrade, ele disse, soltando uma baforada de fumaça no ar. Você não tem para onde ir. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem marido. Mas sou um homem generoso. Pode ficar aqui, com sua família. Fiz menção de agradecer, ainda que com amargura, quando ele completou. Em troca, vai assumir os serviços da casa. A cozinheira pediu demissão semana passada, e precisamos de alguém para limpar, lavar, passar e cozinhar. Afinal, você sempre foi boa nisso, não é? E pode continuar morando na edícula. Fiquei em choque. Meu próprio irmão me transformando em empregada. Quis protestar, gritar, mas então olhei para minhas mãos vazias, para minha aliança de casamento, o único bem valioso que me restava, e percebi que ele estava certo. Eu não tinha para onde ir. E se eu me recusar? Perguntei com um fio de voz. Valdomiro abriu a gaveta da escrivaninha e tirou um envelope amarelado. Então vou ter que vender isso para o maior jornal de Manaus. Tenho certeza que todos ficarão interessados em saber que a respeitável senhora Andrade Monteiro tentou se livrar de um bebê aos 16 anos. Era uma mentira monstruosa. Eu havia sofrido um aborto espontâneo natural, mas quem acreditaria em mim contra toda a minha família? Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Naquele dia comecei minha vida de servidão. Acordava às 5 da manhã para preparar o café da família, limpava a casa enorme de cima a baixo, lavava e passava todas as roupas, cozinhava almoço e jantar, e ainda cuidava do jardim. À noite, caía exausta na cama improvisada na edícula, que no verão amazônico era um forno e na estação chuvosa se transformava num lugar úmido e mofado. Jerônimo, meu irmão caçula, era o único que me tratava com alguma gentileza, muitas vezes me ajudando escondido ou guardando um pouco de comida melhor para mim. Mas sua saúde frágil o impedia de me defender abertamente contra Valdomiro e mamãe. E assim começaram os 30 anos mais difíceis da minha vida, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência e pela dignidade, enquanto via meu irmão e minha mãe desfrutando da riqueza que, por direito, deveria ser minha. Os anos na casa de Valdomiro pareciam não ter fim. Cada manhã, quando eu acordava, ainda no escuro, meu coração pesava ao lembrar que mais um dia de humilhações estava por vir. A edícula onde eu vivia se deteriorava cada vez mais. O telhado com goteiras que Valdomiro sempre prometia consertar, mas nunca o fazia. Nos dias de chuva forte, típicos de Manaus, eu precisava espalhar baldes pelo chão para não alagar tudo. O mofo nas paredes piorava minha asma,
que desenvolvi nos primeiros anos daquele cativeiro disfarçado de lar. Minha rotina era extenuante. Às 5 da manhã já estava de pé, acendendo o fogão para preparar o café da família. Valdomiro exigia pão fresco todos os dias, o que significava que eu precisava acordar ainda mais cedo para fazer a massa e assar. Depois, servia o café para ele, mamãe e Jerônimo, sempre em silêncio, como uma sombra na casa que um dia foi do meu pai. Isso está frio demais, reclamava a mamãe, empurrando a xícara de volta para mim. Você nunca aprende, não é, Andrade? Sempre foi a filha que me deu mais trabalho. As palavras dela me cortavam como facas, mas eu já havia aprendido a não demonstrar. Apenas pegava a xícara, esquentava novamente o café e voltava com um sorriso forçado. Desculpe, mamãe. Está melhor assim? Após o café, começava a limpeza da casa enorme de 3 andares. Valdomiro fazia questão que tudo brilhasse, especialmente quando recebia seus amigos importantes, políticos, empresários, pessoas que ele queria impressionar. Eu esfregava cada canto, lustrava cada móvel, enquanto ouvia as risadas vindas do escritório ou da sala de jantar. Às vezes, algum convidado perguntava quem era a senhora, que trabalhava tão diligentemente. Ah, é apenas nossa empregada de confiança, respondia Valdomiro, como se eu não tivesse nome, como se não fosse sua irmã, como se não tivesse o mesmo sangue correndo nas veias. O almoço precisava estar pronto ao meio-dia em ponto. Valdomiro vinha da empresa, que deveria ter sido minha, para comer em casa. Eu preparava os pratos que ele gostava: pato no tucupi, caldeirada de tambaqui, tacacá. Receitas que aprendi com mamãe, que agora apenas criticava meu modo de preparar. O jambu está muito cozido, o tucupi está insosso. Sempre havia algo errado. Jerônimo era o único que me tratava com humanidade. Quando os outros não estavam olhando, ele me agradecia pela comida, às vezes deixava um chocolate escondido na minha edícula ou me ajudava carregando algo pesado. Você não merece isso, Andrade, ele sussurrava. Mas sua saúde era frágil demais para enfrentar Valdomiro, e ele também dependia financeiramente do nosso irmão. À tarde, eu lavava e passava as roupas. Valdomiro exigia que seus ternos estivessem impecáveis e mamãe reclamava se encontrasse a menor marca nas suas blusas de seda. O ferro pesado e o calor amazônico transformavam essa tarefa numa verdadeira tortura. Minhas mãos ficaram calejadas, com marcas de queimaduras leves que acumulei ao longo dos anos. Os domingos, que deveriam ser de descanso, eram os dias em que Valdomiro recebia mais visitas. Eu precisava preparar almoços elaborados para 10, 15 pessoas, servir a todos e depois limpar tudo, muitas vezes trabalhando até a noite. Nunca era convidada a sentar à mesa, claro. Comia na cozinha, sozinha, as sobras que restavam. O pior de tudo não era o trabalho físico, mas a humilhação constante. Valdomiro fazia questão de me lembrar, sempre que podia, que eu estava ali por caridade dele. Você deveria agradecer todos os dias por ter um teto sobre sua cabeça, dizia. Lá fora, uma velha sem qualificações como você estaria pedindo esmolas na rua. Eu não era velha naquela época, tinha apenas 38 anos quando tudo começou, mas a vida dura me envelheceu prematuramente. Aos 45 anos, já tinha os cabelos completamente brancos e rugas profundas marcavam meu rosto. O reflexo no espelho mostrava uma mulher abatida, nada parecida com a jovem cheia de sonhos que um dia fui. A situação financeira era outro tipo de abuso. Valdomiro me dava uma mesada miserável, insuficiente até para comprar produtos de higiene básica. Muitas vezes precisei improvisar, usando sobras de sabão e fazendo meus próprios cremes com as ervas que conseguia cultivar num cantinho do jardim. Conhecimento que herdei de vovó Iracema e que se tornou meu pequeno refúgio. Em 1990, tive um colapso de saúde. Trabalhando sem parar, mal alimentada e dormindo pouco, meu corpo finalmente protestou. Caí na cozinha enquanto preparava o jantar, com uma febre altíssima. Lembro-me vagamente de Jerônimo me carregando para a edícula, colocando compressas frias na minha testa. Fiquei acamada por semanas com pneumonia severa.
Valdomiro se recusou a chamar um médico. É apenas uma gripe. Ela sempre foi fraca desde criança, ouvi ele dizer à mamãe. Foi Jerônimo quem, escondido, trouxe o Dr. Osvaldo, médico aposentado que morava perto, e aceitou me atender por amizade a ele. Esta senhora precisa de hospitalização imediata, declarou o médico, horrorizado com o meu estado. Mas Valdomiro se opôs. Não temos dinheiro para hospital, mentiu ele, dono de uma das maiores empresas da região. O Dr. Osvaldo, indignado, forneceu os medicamentos que pôde e orientou Jerônimo sobre como cuidar de mim. Durante essa doença, descobri algo que me deu uma pequena esperança. Jerônimo, enquanto arrumava meus poucos pertences, encontrou uma antiga caixa de lembranças onde eu guardava fotos de papai. Entre elas estava um cartão com o nome e telefone do Sr. Abelardo Queiroz, antigo amigo de papai que trabalhava no cartório central de Manaus. Talvez ele soubesse algo sobre o verdadeiro testamento. Quando melhorei um pouco, liguei para o número, usando o telefone da cozinha enquanto todos dormiam. Para minha decepção, Sr. Abelardo havia falecido anos antes. Mais uma porta se fechava. Os anos 1990 trouxeram outras dificuldades. Mamãe começou a desenvolver demência, tornando-se ainda mais cruel e imprevisível. Certa manhã, acordei com ela jogando água fervente na minha porta, gritando que eu havia roubado suas joias. Valdomiro, em vez de perceber o problema de saúde dela, usou isso como mais uma forma de me controlar. Viu o que você faz com mamãe? A presença de uma ingrata como você a deixa perturbada. Passei a cuidar dela também, além de todas as outras tarefas. Trocava suas roupas, dava banho, administrava medicamentos. A ironia era cruel. A mulher que permitiu que me transformassem em serviçal agora dependia completamente dos meus cuidados. Algumas vezes, em momentos de lucidez, achei que via arrependimento em seus olhos, mas talvez fosse apenas minha necessidade desesperada de encontrar alguma humanidade nela. Em 1997, houve um breve lampejo de esperança. Encontrei, escondido num antigo livro contábil de papai, o nome de outro advogado que havia trabalhado com ele, Dr. Arnaldo Bezerra. Consegui localizá-lo já aposentado, morando em Santarém. Sim, eu me lembro do testamento do Sr. Gumercindo, confirmou ele por telefone. Estava tudo em seu nome, dona Andrade. Seu pai temia exatamente o que aconteceu. Ele conhecia bem a natureza do seu irmão. Meu coração acelerou. Finalmente, alguém que poderia testemunhar a verdade. O senhor testemunharia isso em juízo? Perguntei, com a voz tremendo de emoção. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Dona Andrade, isso faz tantos anos. Não tenho nenhuma prova documental. Seria minha palavra contra a de um empresário poderoso. E, para ser sincero, sua família tem conexões que poderiam prejudicar não só a mim, mas a meus filhos e netos. Entende o que estou dizendo? Entendi perfeitamente. Ao longo dos anos, Valdomiro havia construído uma rede de influência em Manaus. Políticos, juízes, empresários, todos frequentavam os jantares que eu preparava e servia em silêncio. Quem ousaria se colocar contra ele por uma velha empregada? No início dos anos 2000, a saúde de Jerônimo piorou consideravelmente. Seu coração, sempre frágil, começou a falhar. Passei a dividir meu tempo entre os afazeres da casa, os cuidados com mamãe e as noites em claro ao lado da cama dele. Jerônimo, sentindo que não teria muito tempo, começou a me fazer confidências. Andrade, sei de coisas sobre Valdomiro, documentos que ele esconde. Negócios ilícitos, sonegação de impostos. Está tudo guardado no cofre atrás do quadro no escritório. Essa informação acendeu uma pequena chama dentro de mim. Talvez houvesse uma maneira de recuperar pelo menos parte do que me foi tirado. Mas precisava ser cautelosa. Valdomiro não era um homem que hesitaria em fazer algo drástico se sentisse sua posição ameaçada. Em 2005, a situação chegou ao ponto mais crítico. Jerônimo faleceu de insuficiência cardíaca. Perdi meu único aliado, a única pessoa que me tratava como ser humano naquela casa. No funeral,
Valdomiro fez questão de bancar o irmão enlutado, recebendo condolências de todos os figurões da cidade. Eu fiquei no fundo da igreja, quase escondida, como se fosse apenas mais uma funcionária da família. Na mesma semana, Valdomiro me chamou ao escritório. Atrás da mesa imponente que um dia pertenceu ao meu pai, ele parecia maior e mais ameaçador do que nunca. Jerônimo deixou uma carta para você, disse, entregando-me um envelope selado. Mas antes de ler, quero deixar algo muito claro. Se o que estiver escrito aqui te der qualquer ideia estúpida, lembre-se que mamãe depende totalmente de você agora. Você vai abandonar uma senhora de 85 anos com demência? Que tipo de filha faria isso? Peguei o envelope com mãos trêmulas e voltei para a edícula. Sozinha, li as palavras finais do meu irmão caçula. Querida Andrade, quando ler isto, já terei partido. Perdoe-me por não ter sido forte o suficiente para te defender como merecia. Você foi a única que realmente cuidou de mim toda a vida. Sei que Valdomiro e mamãe te roubaram tudo. Sei dos documentos falsos e do testamento verdadeiro que foi destruído. Não tenho muito para deixar, mas o pouco que tenho é seu. Em uma conta no Banco Amazônia, agência central, deixei uma pequena poupança. É o suficiente para recomeçar em outro lugar. A caderneta está escondida embaixo da terceira tábua solta no assoalho da edícula, perto da janela. Vá embora daqui, irmã. Encontre a felicidade que te foi negada por tanto tempo. Com amor, Jerônimo. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu tateava o assoalho em busca da tábua mencionada. Encontrei a caderneta, com o nome de Jerônimo e o meu como beneficiária. A quantia não era uma fortuna, mas representava a liberdade que há tanto eu não tinha. Naquela noite, não consegui dormir. O medo e a esperança lutavam dentro de mim. Sair significava deixar mamãe, que apesar de tudo, ainda era minha mãe. Significava abandonar a casa que, por direito, deveria ser minha. Significava admitir a derrota depois de tantos anos. Mas ficar significava aceitar que aqueles 20 anos de servidão se transformariam em 30, 40 anos até o fim da minha vida. Significava nunca conhecer a liberdade novamente. No dia seguinte, enquanto servia o café para Valdomiro, ele me olhou com aquele sorriso maldoso que eu conhecia tão bem. Pensando em fugir, irmãzinha? Nem tente. Já cancelei a conta que Jerônimo deixou para você. Como tutor legal dele, tenho esse direito, sabe? O dinheiro será usado para pagar o tratamento de mamãe. Meu mundo desabou mais uma vez. Como ele sabia? Teria lido a carta antes? Colocado algum espião para me vigiar? A sensação de impotência era esmagadora. Aceite seu lugar, Andrade, continuou ele, tomando um gole de café. Você nasceu para servir. Sempre soube disso desde criança. Papai pode ter sido tolo o suficiente para querer te dar tudo, mas eu corrigi esse erro. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi apenas a esperança de liberdade, mas também o último fio de medo que me prendia. Percebi que não tinha mais nada a perder, e quando uma pessoa chega a esse ponto, ela se torna perigosa. Um dia, respondi, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez em anos. Você vai pagar por tudo isso, Valdomiro. Não sei como, não sei quando, mas vai pagar. Ele riu, um riso frio e cruel. Estou tremendo de medo, irmãzinha. Agora vá limpar os banheiros, estão imundos. Os anos seguintes foram de planejamento silencioso. Eu continuava realizando todas as tarefas, cuidando de mamãe, sendo a serviçal perfeita. Mas cada minuto livre era dedicado a encontrar uma saída. Comecei a guardar pequenas quantias do dinheiro da feira, escondendo em um buraco que fiz na parede da edícula, coberto por um pôster velho. Centavo por centavo, construía meu futuro. Em 2008, mamãe faleceu durante o sono. Foi um misto de tristeza e alívio. Triste por perder minha mãe, por nunca ter recebido dela o amor que tanto busquei. Aliviada porque o principal argumento de Valdomiro para me manter presa havia desaparecido. Após o funeral, Valdomiro deixou claro que nada mudaria.
Você continua aqui, trabalhando como sempre. Agora vai cuidar da casa sozinha, já que não tem mais que perder tempo com mamãe. Era o momento que eu esperava. Com mamãe falecida, e Jerônimo também, os laços que me prendiam àquela casa estavam mais fracos. Meu plano precisava ser acelerado. Eu sabia que o escritório de Valdomiro guardava segredos que poderiam ser minha libertação. Durante anos, enquanto limpava o local, observei cada detalhe. Onde ele guardava documentos importantes, quais gavetas mantinha trancadas, a combinação do cofre que ele digitava sem perceber que eu podia ver pelos reflexos no vidro da estante. O destino me deu a oportunidade perfeita quando, em 2010, Valdomiro anunciou que faria uma viagem de negócios para São Paulo e ficaria fora por uma semana. Era a primeira vez em 25 anos que eu ficaria completamente sozinha na casa. A empregada diarista virá 3 vezes na semana para verificar se você está fazendo tudo direito, ele avisou. E não pense em fazer nada estúpido. Tenho câmeras instaladas nas áreas principais. Ele mentia sobre as câmeras. Eu tinha certeza. Era apenas mais um dos seus jogos psicológicos para me manter sob controle. Mesmo assim, precisava ser cuidadosa. No dia em que Valdomiro partiu, comecei a colocar meu plano em ação. A libertação estava próxima, mas o caminho seria mais difícil e perigoso do que eu imaginava. Aquela semana em que Valdomiro viajou para São Paulo foi a mais decisiva da minha vida. Pela primeira vez em 25 anos, eu podia me mover pela casa sem ser vigiada a cada passo. A diarista, Dona Creuza, aparecia apenas 3 vezes por semana, como Valdomiro havia dito, e não se importava muito com o que eu fazia enquanto a casa estivesse limpa quando ela chegasse. Nos primeiros 2 dias, apenas observei. Queria ter certeza de que não havia câmeras, como meu irmão tinha ameaçado. Chequei cada canto, cada vão, procurando qualquer dispositivo de vigilância. Não havia nada. Como suspeitei, era só mais uma das mentiras dele para me controlar. Na terceira noite, quando tive certeza de que estava realmente sozinha, fui até o escritório. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. As palavras de Jerônimo ecoavam na minha mente. Documentos que ele esconde, negócios ilícitos, sonegação de impostos, tudo no cofre atrás do quadro. O quadro em questão era uma pintura da floresta amazônica, cara e pretensiosa, como tudo que Valdomiro possuía. Removi-o com cuidado e lá estava o cofre embutido na parede. Minhas mãos tremiam enquanto digitava a combinação que havia memorizado ao longo dos anos, observando discretamente Valdomiro quando ele o abria. 24, 17, 36, 09. Os mesmos números que ele usava para tudo, inclusive para a senha do computador. Quando a porta do cofre se abriu com um clique suave, senti uma mistura de triunfo e medo. Dentro havia pastas organizadas, documentos bancários, algumas joias que reconheci como tendo pertencido à mamãe, e um envelope pardo grosso com a inscrição Confidencial escrita em vermelho. Comecei a examinar os documentos à luz fraca do abajur. O que encontrei fez meu sangue gelar. Havia comprovantes de depósitos em contas nas Ilhas Cayman, notas fiscais falsificadas, acordos com políticos locais para burlar licitações e, o pior, um contrato com o doutor Irineu Cardoso, detalhando o pagamento pela falsificação do testamento do meu pai. Ali estava, em preto e branco, a prova da fraude que havia destruído minha vida. O documento especificava claramente que o doutor Irineu receberia 50 mil cruzeiros pela elaboração e legalização de testamento substituto em favor de Valdomiro Oliveira. Havia até mesmo uma cláusula sobre o sigilo perpétuo. Minha mão tremia enquanto segurava aquele papel. Uma mistura de raiva e vindição me invadiu. Finalmente, depois de tantos anos, eu tinha uma prova concreta. Continuei examinando os documentos e encontrei algo ainda mais chocante: registros de uma empresa fantasma chamada Amazônia Empreendimentos, usada para lavagem de dinheiro. Os valores envolvidos eram astronômicos, milhões de reais desviados de contratos com o governo estadual.
Durante 3 noites seguidas, fotografei cada documento com uma câmera simples que havia comprado anos atrás, quando ainda sonhava em registrar momentos felizes que nunca vieram. Fiz cópias de tudo que parecia importante e escondi os filmes na edícula, dentro de uma lata de biscoitos vazia. No 5º dia, precisei tomar uma decisão. Eu poderia usar aqueles documentos para chantagear Valdomiro, exigindo minha parte da herança, ou poderia entregá-los às autoridades. A primeira opção significaria mais dinheiro, mas eu teria que continuar lidando com meu irmão. A segunda significaria justiça, mas sem garantia de compensação financeira para mim. Enquanto considerava minhas opções, o telefone da casa tocou. Era Valdomiro, avisando que voltaria no dia seguinte, um dia antes do previsto. "Está tudo em ordem aí?" perguntou com aquela voz controladora. "Sim, tudo perfeito", respondi, mantendo a voz calma, apesar do pânico que começava a crescer dentro de mim. "A casa está limpa e organizada." "Ótimo! Chegarei por volta do meio-dia. Prepare aquela caldeirada de tambaqui que gosto." Depois de desligar, percebi que precisava agir rápido. Não havia mais tempo para planejamentos cuidadosos. Na manhã seguinte, assim que Dona Creusa terminou seu trabalho e foi embora, coloquei em prática a parte mais arriscada do meu plano. Liguei para o escritório do Procurador Regional da República, Dr. Euclides Mendonça. Eu conhecia o nome dele porque Valdomiro sempre reclamava desse promotor intrometido que investigava a corrupção na região. Se havia alguém que teria interesse nos documentos que encontrei, seria ele. "Escritório do Dr. Euclides Mendonça", atendeu uma secretária. "Por favor", disse com a voz quase falhando. "Preciso falar urgentemente com o Dr. Euclides. Tenho provas de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo Valdomiro Oliveira." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "A senhora pode se identificar?" Hesitei. Se me identificasse e Valdomiro descobrisse, eu estaria em perigo. "Meu nome é Andrade Conceição Oliveira. Sou irmã de Valdomiro Oliveira", finalmente respondi. "E estou em risco. Ele volta amanhã de viagem e não pode saber que entrei em contato." A urgência na minha voz deve ter convencido a secretária, porque logo fui transferida para o Dr. Euclides. "Senhora Oliveira", disse ele com voz grave, "entendo sua preocupação. Seu irmão está sob investigação há algum tempo, mas sempre conseguimos pouca evidência concreta. Se o que diz é verdade, precisamos nos encontrar imediatamente." "Não posso sair da casa agora", expliquei. "Ele tem pessoas que me vigiam quando sai, mas tenho todas as provas fotografadas. Posso entregar os filmes." Combinamos que um assistente dele, disfarçado de entregador, viria até a casa buscar os filmes. 2 horas depois, um jovem de uniforme azul tocou a campainha com uma caixa nas mãos. "Entrega para Dona Andrade", anunciou em voz alta, para qualquer vizinho que pudesse estar observando. Dentro da caixa havia apenas jornais velhos. Enquanto assinava um falso recibo, discretamente passei para ele a lata de biscoitos com os filmes. O rapaz acenou de leve com a cabeça e partiu. Passei o resto do dia em estado de nervos, preparando a caldeirada que Valdomiro havia pedido, arrumando a casa, tentando agir normalmente. Naquela noite, não consegui dormir. 1000 cenários passavam pela minha cabeça. E se os filmes não ficassem bons? E se Valdomiro descobrisse? E se o Dr. Euclides não fizesse nada com as provas? Na manhã seguinte, pontualmente ao meio-dia, ouvi o carro de Valdomiro entrando pelos portões da mansão. Respirei fundo e fui recebê-lo com o mesmo semblante submisso que havia usado por 25 anos. "A casa está em ordem?" foi sua primeira pergunta. "Nenhum olá ou como você está." "Sim, tudo como o senhor gosta", respondi, baixando os olhos. "A caldeirada está pronta." O almoço transcorreu como sempre. Ele comendo à mesa de jantar, eu servindo em silêncio, ouvindo suas histórias sobre a viagem, sobre como impressionou os empresários de São Paulo. Eu apenas assentia, como sempre fiz. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Fui atender e me deparei com o Dr. Euclides Mendonça em pessoa, acompanhado por 2 policiais federais e um oficial de justiça. "Boa tarde", disse o Dr. Euclides.
Estamos procurando o Sr. Valdomiro Oliveira. Meu irmão apareceu no hall, com o guardanapo ainda no colarinho. O que significa isso? Perguntou, a arrogância habitual em sua voz. Sr. Valdomiro Oliveira, temos um mandado de busca e apreensão para esta residência e um mandado de prisão preventiva contra o senhor, anunciou um dos policiais, mostrando os documentos oficiais. O senhor está sendo investigado por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e formação de quadrilha. O rosto de Valdomiro empalideceu. Seus olhos saltaram de mim para os policiais e de volta para mim. Naquele momento, ele entendeu tudo. Foi você, sussurrou, com um ódio tão intenso que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Sua traidora. Não, Valdomiro, respondi, olhando-o nos olhos pela primeira vez em décadas, sem medo. Traidora não. Justiceira. Por papai, por Jerônimo e por mim. Os policiais o algemaram enquanto ele gritava ameaças. O doutor. Euclides ficou para trás quando os outros saíram levando meu irmão. Senhora Oliveira, disse ele, suas provas foram fundamentais. Encontramos muito mais do que esperávamos. Seu irmão não sairá da prisão tão cedo. E quanto ao testamento fraudulento, abriremos um processo civil para anular os efeitos. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de um peso de 25 anos finalmente sendo retirado dos meus ombros. O que acontece agora? Perguntei, quase sem acreditar que tudo aquilo era real. Agora? Agora você está livre, senhora. Esta casa e os bens legítimos serão bloqueados durante a investigação, mas há grandes chances de que tudo seja restituído à senhora, como herdeira legítima. Nos meses seguintes, vivi em uma espécie de limbo. Continuei na casa, mas não mais na edícula. Mudei-me para o quarto principal, aquele que deveria ter sido meu por direito. Valdomiro permaneceu preso preventivamente enquanto o processo corria. O Dr. Euclides me apresentou a Dra. Odete Campos, uma advogada especializada em direito sucessório que assumiu meu caso pro bono, tocada pela minha história. Ela foi incansável, reunindo provas, testemunhas, reconstruindo o quebra-cabeça da fraude orquestrada pelo meu irmão. O caso é forte, ela me garantia. O Dr. Irineu Cardoso já confessou a falsificação em troca de redução de pena. Ele guardou cópias de tudo, como garantia caso seu irmão tentasse algo contra ele. Em 2011, um ano após a prisão de Valdomiro, o tribunal finalmente anulou o testamento falso. O juiz determinou que todos os bens que haviam sido de meu pai, a casa, a empresa, as contas bancárias, deveriam ser transferidos para meu nome, com juros e correções. É mais dinheiro do que jamais precisarei, comentei com Dra. Odete quando vi os valores. Você merece cada centavo, dona Andrade, ela respondeu. E mais ainda, pelo sofrimento que passou. Valdomiro foi condenado a 18 anos de prisão pelos crimes financeiros e mais 5 anos pela falsificação do testamento. Quando o vi pela última vez no tribunal, ele parecia ter envelhecido décadas em apenas 1 ano. O homem arrogante e intimidador havia se transformado em uma sombra, evitando meu olhar. Mesmo com a vitória legal, eu sabia que não poderia continuar em Manaus. Havia muitas memórias dolorosas, muitos fantasmas. Além disso, Valdomiro tinha amigos poderosos que, mesmo com ele na prisão, poderiam me causar problemas. Foi quando conheci Durval Peixoto, um senhor viúvo de 70 anos que trabalhava como consultor financeiro contratado pela Dra. Odete para me ajudar a reorganizar os bens recuperados. Durval era gentil, paciente, explicando-me tudo com calma, nunca me fazendo sentir ignorante por minha falta de conhecimento em finanças. A senhora precisa de um novo começo, ele me disse um dia. Já pensou para onde gostaria de ir? Nunca havia considerado a possibilidade de escolher livremente onde viver. A ideia era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Sempre gostei do mar, respondi, lembrando dos poucos livros que havia lido sobre praias e oceanos, nas raras horas de folga que tinha. Um lugar tranquilo, longe daqui. Conheço uma cidade que talvez lhe agrade,
disse Durval. Santos, no litoral de São Paulo. Tenho um sobrinho que mora lá. É uma cidade bonita, com bom clima, ótimos hospitais e longe o suficiente de Manaus para recomeçar. Assim, aos 63 anos, tomei a decisão mais corajosa da minha vida. Vendi a empresa que havia sido do meu pai. Não queria nada que me lembrasse dos anos de sofrimento e transferi todo o dinheiro para bancos em São Paulo. Doei a casa em Manaus para uma instituição de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Era uma forma de transformar um lugar de dor em um refúgio de esperança. Durval me ajudou com toda a burocracia. Encontrou um bom apartamento em Santos com vista para o mar e até me acompanhou na viagem de mudança. No avião, olhando pela janela enquanto Manaus ficava para trás, senti um misto de melancolia e excitação. Deixava para trás não apenas uma cidade, mas uma vida inteira de servidão e humilhação. Está arrependida? Perguntou Durval, notando meu silêncio. Não, respondi com sinceridade. Estou apenas me despedindo e agradecendo por ter sobrevivido. Quando pousamos em São Paulo e seguimos de carro até Santos, fiquei maravilhada com o oceano azul que se estendia ao horizonte. Nunca havia visto o mar antes, apenas o rio Amazonas e seus afluentes. A imensidão das águas salgadas, o barulho das ondas, o cheiro diferente no ar, tudo era novo e fascinante. Meu apartamento, localizado no Canal 3, era pequeno, mas aconchegante, com uma varanda de onde eu podia ver o mar. No primeiro dia, passei horas apenas sentada ali, observando as ondas, sentindo a brisa marinha no rosto, mal acreditando que aquela era minha nova realidade. Durval ficou uma semana em Santos, ajudando-me a me estabelecer, apresentando-me a cidade, mostrando-me como usar os eletrodomésticos modernos que eu nunca havia manuseado antes. Quando ele retornou a Manaus, senti um vazio. Ele havia se tornado meu primeiro amigo verdadeiro em décadas. Voltarei para visitar em breve, prometeu na despedida. E a senhora sempre pode me ligar se precisar de qualquer coisa. Aos poucos, fui me adaptando à minha nova vida. Aprendi a usar um celular, a navegar na internet, a pegar ônibus sozinha. Cada nova habilidade era uma pequena vitória contra os anos de isolamento. Comecei a fazer cursos na universidade para a terceira idade, onde conheci outras mulheres da minha idade, com quem formei novas amizades. Durval cumpriu sua promessa e me visitava regularmente. Nossa amizade se transformou em algo mais profundo com o tempo. Aos 65 anos, para minha própria surpresa, me vi apaixonada novamente. Durval pediu-me em casamento durante um jantar à beira-mar e aceitei com o coração cheio de gratidão por essa segunda chance na vida. Casamos numa cerimônia simples, apenas com os poucos amigos que havia feito em Santos e o sobrinho de Durval com sua família. Aos 67 anos, Durval decidiu se aposentar definitivamente e se mudou permanentemente para Santos, para vivermos juntos no apartamento que se tornara nosso lar. Foram anos de felicidade que nunca imaginei que teria direito. Viajamos, conhecemos lugares novos, aproveitamos cada momento como se fossem os últimos. E quando Durval faleceu pacificamente durante o sono, 5 anos depois, aos 75 anos, não senti apenas tristeza, mas também uma profunda gratidão por termos compartilhado aquele tempo precioso. Agora, aos 78 anos, vivo uma vida simples, mas digna. A justiça foi feita. Encontrei o amor novamente e, mais importante, encontrei a mim mesma, a mulher forte que sempre existiu por baixo do medo e da submissão. A edícula úmida de Manaus e os 25 anos de servidão parecem um pesadelo distante, quase como se tivessem acontecido com outra pessoa. Mas carrego as lições daqueles anos comigo. A resistência, a paciência e a certeza de que nunca é tarde demais para lutar por justiça e recomeçar. Hoje, aos 78 anos, minha vida em Santos é um presente diário que agradeço a Deus todas as manhãs. Meu apartamento no Canal 3 continua sendo meu cantinho de paz, com a varanda que me dá vista para o mar, esse mesmo mar que me recebeu de braços abertos quando cheguei aqui há 15 anos, pronta para recomeçar. Minha rotina é simples,
mas cheia de pequenas alegrias que valorizo demais depois de tudo que passei. Acordo cedo, com o primeiro raio de sol entrando pela janela. Faço meu café da manhã tranquilamente, geralmente uma tapioca com queijo branco e um café com leite. Depois, cuido do meu pequeno jardim de ervas na varanda. Tenho alecrim, manjericão, hortelã, capim-santo e até um pé de jambu que consegui adaptar ao clima daqui. Uma lembrancinha da minha Amazônia que não quis deixar para trás. As manhãs geralmente são dedicadas aos cuidados com a casa. Mesmo podendo pagar alguém para fazer a limpeza, prefiro fazer eu mesma. Depois de tantos anos sendo forçada a limpar uma mansão inteira, descobri que cuidar do meu próprio espaço, no meu ritmo, por escolha própria, é libertador. Cada canto limpo é uma afirmação. Este lugar é meu e cuido dele porque quero. Às terças e quintas, frequento a Universidade Aberta à Terceira Idade na Unifesp. Comecei com um curso de informática básica. Eu mal sabia ligar um computador quando cheguei aqui. E fui me apaixonando pelo aprendizado. Já fiz cursos de História do Brasil, Literatura Brasileira e agora estou em um de Fitoterapia que conecta com o conhecimento que herdei da minha avó Iracema. Minhas amigas da universidade são um tesouro que guardo com carinho. Temos nosso grupo, As Meninas do Mar, ironicamente, todas na casa dos 70 anos. Zulmira, Conceição, Dulce e eu nos encontramos toda quarta-feira para um café na orla. Compartilhamos histórias, receitas e principalmente risadas. Elas conhecem minha história e me admiram pela superação, mas para elas sou apenas a Andrade, a amiga que faz o melhor chá de ervas e conta histórias da Amazônia. Às sextas-feiras, faço trabalho voluntário no Asilo São Vicente de Paulo. Ensino as senhoras a fazerem crochê e bordado, habilidades que aprendi com minha mãe e que, apesar de tudo, são boas memórias que guardo. Alguns dos idosos lá têm histórias de abandono que ressoam com a minha experiência, e posso oferecer não apenas companhia, mas compreensão verdadeira. Aos sábados, recebo a visita do meu afilhado Joaquim, sobrinho de Durval, com sua esposa Tânia e os gêmeos Lucas e Leonardo, de 10 anos. Eles são a família que adotei aqui em Santos. Quando se é privada de ter seus próprios filhos, como foi meu caso, encontrar pessoas para amar e que te amam de volta é uma bênção inestimável. Preparo sempre um almoço especial. Minha caldeirada de peixe adaptada com frutos do mar santistas sempre faz sucesso. E passamos a tarde conversando, jogando cartas e às vezes dando um passeio na praia. Meu quarto continua decorado com fotos do breve tempo que tive com Durval. Foram apenas 5 anos de casamento, mas valeram por uma vida inteira. Ele me ensinou a confiar novamente, a entender que nem todos os homens são como Valdomiro. Às vezes, ainda converso com sua fotografia antes de dormir, contando como foi meu dia, como se ele pudesse me ouvir. Talvez possa. Financeiramente, vivo confortavelmente com os investimentos que Durval me ajudou a fazer. Não sou rica e nem preciso ser. Aprendi que a verdadeira riqueza está na paz de espírito e na liberdade. Tenho o suficiente para viver bem, ajudar os outros quando posso e até fazer pequenas viagens ocasionais. No ano passado, visitei Florianópolis com as Meninas do Mar. Foi a primeira vez que viajei por puro prazer, sem estar fugindo de algo. Minha saúde, considerando tudo, está surpreendentemente boa. A asma que desenvolvi na edícula úmida de Manaus ainda me acompanha, mas está bem controlada. Tomo meus remédios regularmente e faço caminhadas leves na orla todas as manhãs que o tempo permite. O ar do mar faz bem aos pulmões e à alma. Nunca mais voltei a Manaus. Não há nada lá para mim além de memórias dolorosas. Sei por amigos em comum que Valdomiro ainda está na prisão, cumprindo sua pena. Não guardo ódio dele. O ódio seria como continuar presa àquela edícula, mesmo estando fisicamente livre. Prefiro seguir em frente, embora nunca esqueça o que passei. Aquelas experiências me moldaram, me fizeram a mulher forte que sou hoje. Às vezes, quando estou na minha varanda observando o mar, lembro da menina que fui em Parintins, brincando à beira do rio Amazonas,
sonhando com um futuro que mal podia imaginar. Penso na jovem que descobriu o testamento do pai, na esposa que perdeu o marido cedo demais, na mulher que foi escravizada pelo próprio irmão por 25 anos. Parece que vivi muitas vidas em uma só. O mais importante que aprendi é que nunca é tarde para recomeçar. Aos 63 anos, quando muitos já pensam que a vida está chegando ao fim, a minha estava apenas começando de verdade. Cada dia aqui em Santos é um presente, uma página em branco onde escrevo minha história nos meus próprios termos. As noites são o momento mais tranquilo. Depois de um dia leve e produtivo, gosto de sentar na varanda com um chá de ervas do meu jardim, muitas vezes o capim-santo que acalma, e observar as luzes dos navios ao longe, no Porto de Santos. Agradeço pela jornada que me trouxe até aqui, pelas pessoas que me ajudaram ao longo do caminho, e pela força que sempre existiu dentro de mim, mesmo quando não conseguia enxergá-la. Quando vou dormir, é com a certeza de que amanhã será um novo dia de liberdade. Uma liberdade que conquistei com lágrimas, paciência e, finalmente, coragem. Uma liberdade que nunca mais tomarei como garantida. Meus queridos que me acompanharam até aqui, sinto que depois de compartilhar minha história, preciso deixar com vocês algumas palavras que podem iluminar o caminho de quem passa por situações parecidas. O abuso financeiro contra idosos é como um câncer silencioso que corrói não apenas o patrimônio, mas a dignidade e a alma da pessoa. Se você está sendo vítima de abuso financeiro, saiba que não está sozinho. Muitas vezes, como aconteceu comigo, são os próprios familiares que cometem esse tipo de violência. Filhos, netos, sobrinhos que controlam o dinheiro da aposentadoria, que se apropriam da casa ou dos bens, que fazem empréstimos usando o nome do idoso, que ameaçam ou manipulam emocionalmente para ter acesso ao patrimônio. O primeiro passo para se libertar é reconhecer que isso é errado e que você não merece esse tratamento. Demorei décadas para entender que não devia gratidão ao meu irmão por me abrigar. Aquela casa era minha por direito, e eu estava sendo explorada. Muitos idosos se calam por vergonha, por medo de ficar sozinhos ou por não querer prejudicar o familiar abusador. Compreendo esses sentimentos, mas acreditem, o silêncio só prolonga o sofrimento. Busque ajuda. Hoje existem recursos que não estavam disponíveis no meu tempo. O Disque 100 é um canal gratuito e anônimo para denunciar qualquer tipo de violência contra idosos. Nas grandes cidades, há delegacias especializadas no atendimento ao idoso. Os Centros de Referência de Assistência Social, CRAs, também oferecem acolhimento e orientação. Se você não consegue sair de casa ou teme represálias, peça ajuda a alguém de confiança, um vizinho, um amigo da igreja, um antigo colega. Foi assim que consegui contatar o promotor que mudou minha vida. Uma única pessoa disposta a estender a mão pode fazer toda a diferença. Documentos são importantes. Se puder, guarde cópias de escrituras, testamentos, extratos bancários, qualquer papel que comprove seu direito à propriedade ou renda. No meu caso, as fotografias dos documentos do meu irmão foram decisivas para provar a fraude. Hoje, com os celulares, é muito mais fácil registrar essas provas. Para quem está ao redor de um idoso, fique atento aos sinais. Mudanças repentinas na situação financeira, transferência inesperada de bens, isolamento social imposto por familiares, impedimento de acesso a contas bancárias ou documentos pessoais. Muitas vezes, o idoso não pede ajuda por medo ou vergonha. Um olhar atento pode salvar uma vida. Aos profissionais, bancários, médicos, assistentes sociais que lidam com idosos diariamente, vocês são uma linha de frente importantíssima. Um simples questionamento sobre como estão sendo administrados os recursos do idoso pode revelar situações de abuso. Não se calem diante de suspeitas. O que mais desejo transmitir é que nunca é tarde para recomeçar. Aos 63 anos, quando muitos pensam que a vida está no fim, a minha estava apenas começando verdadeiramente. Perdi muito tempo, é verdade, mas ganhei sabedoria, força e, principalmente, liberdade.
Cada dia que vivo agora tem um sabor especial porque sei o valor de poder fazer minhas próprias escolhas. Não existe idade para ser feliz. Não existe idade para ser livre. Não existe idade para lutar pelos seus direitos. Enquanto houver vida, há possibilidade de mudança. Eu sou prova viva disso. Se você conhece alguém que está sofrendo abuso financeiro ou qualquer outro tipo de violência, não espere para agir. Uma palavra de apoio, uma orientação sobre onde buscar ajuda ou mesmo uma denúncia anônima pode salvar essa pessoa de anos de sofrimento. Se eu tivesse encontrado alguém assim no meu caminho mais cedo, talvez não tivesse perdido 25 anos da minha vida. Agradeço de coração a todos que me acompanharam nesta jornada de memórias. Não foi fácil reviver certos momentos, mas se minha história puder ajudar pelo menos uma pessoa a encontrar coragem para mudar sua situação, todo esse esforço terá valido a pena. Meus queridos, por favor, se você conhece um idoso que está sendo financeiramente abusado por filhos ou parentes que roubam sua aposentadoria, seus bens ou controlam seu dinheiro deixando-o na miséria, compartilhe este vídeo imediatamente com ele. Cada minuto que passa, outro idoso está perdendo não só seu sustento, mas sua dignidade. Se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho, porque compartilhar estas histórias pode literalmente salvar vidas. Talvez seu vizinho, sua tia ou até sua própria mãe esteja sofrendo em silêncio, com medo de pedir ajuda. Comente abaixo se você conhece algum caso assim ou se já ajudou alguém a sair dessa situação terrível. Sua experiência pode guiar outra pessoa para a liberdade. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Porque, meus queridos, o que eu nunca contei para ninguém até hoje é que quando finalmente denunciei meu irmão, descobri que ele tinha um plano para se livrar de mim, permanentemente. Entre os documentos encontrados pela polícia, havia a compra de veneno de rato em grande quantidade e anotações sobre como administrá-lo em pequenas doses diárias no meu chá, para simular uma morte natural. Se eu tivesse esperado mais alguns meses para agir, não estaria aqui hoje contando minha história.